rezar não define o tempo. Dr. Joseph Murphy. Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque, como árvores, os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Marcos 8, versículo 24 e 25. Os olhos na Bíblia significam a percepção espiritual e compreensão das leis da mente. O homem possui livre-arbítrio porque pode exercer um controle ponderado sobre sua mente subconsciente. Por exemplo, você pode fechar os olhos e sentir que já está no lugar que deseja estar. Você realiza o estado desejado não apenas por fazer o lá aqui, mas também o futuro agora. Na imaginação, dramatiza o estado e com essa nitidez sensorial, fica surpresa ao verificar que não está lá quando abre os olhos. Mas isso significa que fixou o estado no subconsciente e que irá se concretizar. A Bíblia diz: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando, mas uma árvore não anda. Está enraizada no solo e deve esperar pelas diversas estações para que possa dar seus frutos. O homem cria as suas próprias estações e não está enraizado como uma árvore. Não tem de esperar por uma cura dos olhos. Não tem de esperar pela saúde, amor, paz ou inspiração. Deus habita no homem e é sem tempo nem espaço. O amor é agora. O homem pode reivindicá-lo agora. A paz é agora. E o homem pode fazer com que o rio de paz de Deus passe agora por si. A força é agora. E o homem pode fazer com que o poder todo-poderoso flua por ele agora. A força é agora. E o homem pode fazer com que o poder todo-poderoso flua por ele agora. É tolice dizer: algum dia meus olhos ficarão curados. A presença infinita curativa está dentro de você. É sem tempo nem espaço. A visão é espiritual, eterna e indestrutível. Afirme categoricamente: meus olhos são os olhos de Deus e vejo perfeitamente agora. Jamais diga: algum dia deixarei minha marca no mundo. Afirme que a inteligência infinita o está orientando agora, neste exato minuto, revelando-lhe seus talentos ocultos e abrindo uma nova porta de expressão. Deixe de adiar o seu bem, pois tudo o que procura está dentro de você como um pensamento ou princípio, e tudo o que vê neste mundo saiu da mente do homem ou da mente de Deus. Todas as invenções e descobertas, tudo o que usa em sua vida cotidiana saiu da mente do homem. Há apenas uma fonte. As maravilhas da prece. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Lucas 7, versículo 28. Isso significa que qualquer homem que reza com sucesso e entra em contato com a realidade é maior do que o suposto homem mais sábio do mundo. Um homem pode ser sábio nas coisas do mundo e ser completamente governado pelos 5 sentidos. O outro homem sabe como entrar em contato com o infinito dentro dele e encontra a paz neste mundo instável. O significado de Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6, versículo 9.
Pai Nosso significa que todos possuímos um progenitor comum, o princípio da vida, e que somos todos intimamente relacionados. Na verdade, somos todos irmãos. A palavra humanidade significa um ser aparecendo como muitos. Isso indica a nossa união essencial com Deus, com todos os homens e com todas as coisas do mundo. Todas as coisas, todos os animais da terra e todas as aves do céu provêm da única fonte, e uma parte do Espírito não pode ser antagônica à outra, pois o Espírito é uno e indivisível. Quando você diz Pai Nosso, está falando da grande lei da união ou unidade. Isso reduz todo o sentido de conflito e liberta o esplendor que tem aprisionado dentro de si. Aprenda a se tornar consciente. Você deve estar consciente de um estado para poder testemunhá-lo. Um homem que nunca viu um interruptor elétrico ou um telefone não pode distinguir entre os dois, porque não está consciente deles. Torne-se consciente do Deus que habita em você. Afirme que a verdade de Deus também é a sua verdade, e maravilhas irão ocorrer em sua vida. Deus está no assassino, tanto quanto no homem santo. Deus não está menos em um do que no outro. Deus é e não pode se tornar maior ou menor. O assassino pode ser transformado quando tem fome e sede de tornar-se um novo homem. Na medida em que satura sua mente e coração com as grandes verdades eternas e absorve e incorpora essas verdades na alma, ele se transforma e é um novo homem em Deus. A lei do subconsciente é compulsiva. Enquanto antes ele era compelido a fazer o mal, agora ele é compelido a praticar o bem. As maravilhas da fé em Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna remunerador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Na Convenção do Novo Pensamento, realizada em Chicago em julho de 1975, sob os auspícios do reverendo Johnny Coleman, ministro da Fundação Unidade para uma Vida Melhor, fui um dos muitos conferencistas. Depois de uma sessão de 2 horas com um grupo de estudantes, um deles me disse que seu avô era um boximânio. Quando menino, ele entrara num navio inglês e um marinheiro escocês decidira levá-lo para a Inglaterra. Ali foi educado e mais tarde se tornou um clérigo eminente, demonstrando que o menino da África, exposto a uma atmosfera espiritual e a um ambiente maravilhoso e pacífico, aprendendo a reverência pela divindade dentro de si, fica inteiramente transformado. Ele era conhecido como um gigante de conhecimentos, gentil e espiritual. Contudo, havia sido um boximânio. O neto que me contou essa história disse que o escocês era um homem profundamente religioso e tinha fé de que o menino que adotara iria expressar a divindade dentro de si de uma maneira maravilhosa, e o infinito reagiu de acordo com a sua fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois, antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Hebreus 11, versículo 5.
Enoque significa o estado da mente presente de qualquer homem. Quando você ingressa num ânimo ou convicção, traslada ou suplanta o antigo ânimo e a atitude mental, tornando-se diferente. O antigo estado mental não pode ser achado. Você não pode ver uma convicção. Onde está o aleijado que você visitou no hospital? Ele agora anda ereto e bem-sucedido em tudo que faz. Visitei recentemente uma casa de repouso para cidadãos idosos e conversei com um homem que perdera o uso das pernas. O filho dele me havia dito: se conversar com o papai e ensiná-lo como rezar, tenho certeza de que ele vai se levantar e andar, pois é um homem de grande fé. A prece que lhe dei era muito simples. Deus anda e fala em mim, e através do poder todo-poderoso eu me torno pleno e são. Disse-lhe também que se imaginasse a andar a caminho de minha casa para informar-me que o milagre acontecera. Disse-lhe que devia sentir que eu o estava cumprimentando, dando os parabéns pelo milagre que Deus operara. Ele devia fazer com que o lá se tornasse aqui e o futuro virasse agora em sua imaginação. Devia sentir a realidade de tudo. Em outras palavras, mental e emocionalmente, ele estava em meu gabinete e sentia o meu aperto de mão imaginário. Ele repetiu tal imagem em sua mente muitas vezes por dia, até senti-la com toda naturalidade e intensidade. Ele andou um mês depois, numa manhã de segunda-feira, experimentando objetivamente o que imaginara na mente muitas vezes por dia, ao longo de 4 semanas. Trasladou o estado antigo, aleijado, para o homem que andava ereto. Morreu para o velho estado. Não se pode achar o estado aleijado, não importa onde se procure. A Bíblia foi escrita por homens. Novas Bíblias estão sendo constantemente editadas, sendo corrigidos e modificados erros anteriores de tradução. A Bíblia, sendo escrita por homens, não é perfeita e numerosos erros têm sido descobertos de tempos a tempos. O que devemos aprender na Bíblia não é a palavra literal. A palavra é o ânimo, o pensamento-sentimento, o sentido interior que transmite. Muitas pessoas acreditam que se deve citar a Bíblia literalmente. Como é possível? A Bíblia original não foi escrita em nossa língua, e o hebraico original, de 5.000 anos atrás, é inteiramente diferente do hebraico moderno, assim como a linguagem de Chaucer é inteiramente diferente do inglês que se fala atualmente. Em nossos tempos atuais, ninguém mais dá à filha o nome de Daisy, Fanny ou Pansy, palavras que acabaram mudando de significado com o passar dos anos. Mas quando eu era menino, tais nomes eram comuns para as garotas. Ninguém também chamaria seu filho de Judas, porque não haveria de querer que o menino fosse ridicularizado na escola. Não estamos aqui lidando com palavras, mas sim com ânimos. Por exemplo, a palavra João significa amor. Pedro significa fé no único Deus. Tiago significa o julgamento certo, isto é, chegar a uma decisão baseada nas verdades eternas, que são as mesmas ontem, hoje e sempre. A palavra pecado significa uma perda de sentido, que ocorre quando você deixa de realizar seu desejo na vida. Você está realmente pecando quando deixa de levar uma vida plena e feliz. A palavra Judas significa carência, limitação, seu problema pessoal. Todos nascemos com Judas, ou seja, nascemos em tudo o que o ambiente representa. Viemos do estado ilimitado para o mundo tridimensional.
Estamos aqui para descobrirmos quem somos. Através dos problemas, dificuldades e desafios, descobrimos a nossa divindade. Nossa alegria está em superar. Os homens que traduziram a Bíblia tiveram de captar os ânimos dos místicos que a escreveram há milhares de anos. Possuíam uma chave parcial, mas não toda a chave. Na versão do Rei James, pode-se ler: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios 1, versículo 7. A Bíblia também diz que Deus é amor. Tudo isso parece realmente contraditório. Nos tempos em que a versão do Rei James foi escrita, no entanto, temor significava um respeito saudável e reverente pelo Senhor à lei, da mesma forma que se tem hoje um respeito reverente pelas leis da química ou eletricidade. Se não for assim, a pessoa pode se meter em muitos problemas. No inglês de Magna Carta, esse maravilhoso documento é ilegível e não pode ser compreendido por quem não tem um domínio completo da língua inglesa naquele tempo. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.